Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença neste sábado. Hoje a gente finaliza o nosso congresso, o nosso segundo congresso da especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica, e a primeira edição do congresso da especialização em informática aplicada à educação. Com imenso prazer que apresento a especialista Priscila Marta, a nossa irmã do professor Maicon. Todos conhecem o professor Maicon. O tema da palestra de hoje é Ciência e Divulgação Científica. A professora Priscila Marta possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2010, e pós-graduação Lato Sensu em Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo Centro Universitário Internacional, 2016. Atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e atua como assessora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, na Secretaria Municipal de Educação. Atuou como bióloga na empresa Ambitec, assessora ambiental, e Coletive Projetos. Tem experiência em educação, licenciamento e consultoria ambiental, diagnóstico, controle de monitoramento ambiental, educação ambiental e plano de recuperação de áreas degradadas. Está cursando mestrado em Ensino e Divulgação das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal, e pós-graduação em Biologia Estética no Núcleo de Especialização Ana Carolina Puga. A professora Priscila Marta pode iniciar a apresentação. Muito sucesso, professora. Olá, obrigada. Com imenso prazer que estou aqui hoje. Eu venho acompanhando esse congresso ao longo dos 3 dias e aprendendo bastante. Então, na verdade, aqui estou mais para contar um pouco sobre como vem sendo o meu estudo lá em Portugal, numa área que é bem importante, que é a divulgação científica. E agradeço muito, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Enalteço, então, essa iniciativa, porque seria muito fácil, né, em tempos de pandemia, simplesmente não proporcionar momentos como esse, justamente por não poder estar juntos, mas a tecnologia, a ciência e a tecnologia nos possibilitam, né, estar conversando, e que bom que o Instituto Federal aproveita isso para continuar, né, proporcionando esses momentos de troca que são bem importantes. Como eu falei, então, eu já venho, né, acompanhando ao longo desses 3 dias, aprendendo muito com as apresentações que estavam acontecendo até aqui e até agora, e a minha intenção, então, é contar um pouco sobre o que eu venho vendo, né, de estudos nessa área lá em Portugal e na Europa, né. Então, durante o ano passado todo, morei lá, fiz todas as unidades curriculares, e neste ano estou no Brasil porque eu vou aplicar a minha investigação aqui no Brasil, né, na área da educação. E só para situar um pouco, né, sobre esse mestrado, eu não conheço aqui no Brasil um mestrado que seja nessa área, né, de ensino e divulgação científica, mas na Europa é bem comum, e ele tem vários viés, dependendo do país e dependendo da universidade. O mestrado que eu faço, que é na Universidade do Porto, ele acontece, esse é o 2º ano, então eu estou na primeira turma, né, desse mestrado, e ele vem com um viés diferente de outros, por exemplo, da Universidade de Lisboa, que já acontece há muito mais anos, e ele tem nessa Universidade de Lisboa, eles têm um viés mais jornalístico. A Europa anda percebendo há muito tempo da necessidade de aproximar a ciência do público em geral. E lá tem várias formas, eles tentam, né, fazer isso de diversas formas. Eu estava comentando há pouco com a professora Keila que existe lá um Minuto Ciência, então nos intervalos de programas de televisão aberta, entre programas sempre tem um minuto de ciência, falando sobre algum assunto. Os jornalistas sentiram
Na verdade, a Universidade de Lisboa, né, sentiu a necessidade de treinar a divulgação científica nos jornalistas, porque existe hoje em dia muito programa de televisão, muita opinião de jornalista em jornal, revista, enfim. Então, a Universidade de Lisboa percebeu a necessidade de treinar os jornalistas para fazer uma divulgação científica assertiva, né? Porque a divulgação científica tem um potencial muito grande. Eu digo, né, que é quase um poder mágico que a gente tem na mão e não sabe ou não usa com o potencial que ele tem, né? Porque a divulgação científica é a principal forma de se atingir uma literacia científica. E no meu caso, na Universidade do Porto, que é onde eu estudo, lá eles já vêm com viés não para jornalistas, é justamente para preparar realmente o pesquisador e o educador para fazer uma boa divulgação científica. E a gente pensa, né, que é só pesquisadores, investigadores que têm que divulgar ciência, mas, na verdade, o maior divulgador científico que existe é o professor. E por isso que é um prazer muito grande estar hoje podendo falar justamente para quem está iniciando nessa carreira, ou já está nessa carreira e está querendo se aperfeiçoar, né, fazendo essa especialização, que eu sei que é o segundo congresso e o primeiro, e eu espero que o segundo e o primeiro de muitos que virão pela frente. Podemos começar? Me ouvem bem? Só confirmem, está aparecendo direitinho minha tela? Sim, professora. Sim? Tá ótimo. Seu áudio está então, muito bom. Tema... E seu... Tá. Então, meu tema é Ciência e Comunicação Científica. E antes de eu mudar aqui a tela, eu gostaria de fazer um exercício prático. Então, eu fico bem à disposição para responder perguntas, ou se vocês quiserem concordar, discordar, dar opinião. Diálogos são sempre melhores do que monólogos, né? Então, por favor, fiquem bem à vontade. Se quiserem falar ou não, mas esse exercício prático agora é bem rapidinho, de alguns segundos. Eu gostaria que vocês, né, quem está aqui assistindo, pensasse numa forma de explicar para uma pessoa leiga em ciência o que é ciência. Vou só dar segundinhos para vocês pensarem de que forma transporiam em palavras uma explicação para alguém que é leigo sobre o que é ciência. Valendo. Pessoal, vocês podem escrever aqui no chat e eu posso ler para a professora, ok? Vão pensando aí, podem escrever aqui no chat. E os segundos já estão acabando, porque é um exercício bem rapidinho mesmo. Bom, acho que o tempo não foi suficiente, eu tenho certeza que não, mas eu acho que a ideia é justamente essa, que vocês percebam nesse curto espaço de tempo o quão fácil ou quão difícil foi tentar transpor em palavras para alguém que é leigo o que é ciência. Não sei, Keila, alguém colocou alguma coisa no chat, senão eu continuo aqui. O professor Dorgival colocou resolver problemas... Só colocou resolver problemas. Uhum. Ótimo. Ótimo. É uma forma Silvana colocou ciência é algo que podemos comprovar através da pesquisa, fugindo do senso comum. Perfeito. Uhum. Alguém mais quer escrever? Já estava escrevendo e não conseguiu terminar, mas pode terminar. Pode colocar. Podem colocar. É o tempo que a professora coloca no próximo slide. Por enquanto, professora, só essas duas pessoas escreveram. Uhum. Ótimo. Então, na verdade, nesse curto espaço de tempo aí que vocês tiveram, eu disse que devem ter percebido o quão fácil ou quão difícil foi, porque não existe uma definição única de ciência, né? A gente teve duas agora e uma foi diferente da outra e nenhuma está mais certa ou mais errada, né? As duas estão certas e nenhuma está mais certa do que a outra.
E esse exercício foi feito comigo no meu primeiro dia de aula lá no mestrado. E em Portugal já tinha iniciado a pandemia, então estávamos em poucos na sala, aqui no Brasil ainda não tinha iniciado, mas eram pessoas de diferentes locais do mundo. Éramos 2 brasileiros, 3 portugueses, um colega austríaco e um colega espanhol. E nenhuma definição foi igual um do outro, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente tem dificuldade de explicar. Existem termos, né, fundamentais, como cultura científica, literacia científica, ciência, que eles são tão fundamentais que às vezes a gente esquece de explicar o que eles são por supor que as pessoas já saibam. Só que numa divulgação científica, a gente nunca pode pressupor que alguém saiba algo. Então, quanto mais explicativo, melhor. E aí, nesse exercício, cada um deu, né, a sua definição de ciência, e juntos com a professora a gente fez uma definição maior, uma única definição para todos, né, que foi essa aqui, que ciência é a descoberta e a explicação das coisas que nos rodeiam, com base num método científico e apoiada numa visão epistemológica. Porém, tem um problema nessa definição, que é o seguinte, ela está correta se eu estiver falando com pessoas que tenham um conhecimento, né, prévio já sobre ciência, né, porque se eu explicar para uma pessoa totalmente leiga que ciência é a descoberta, a explicação das coisas que nos rodeiam com base no método científico e apoiado numa visão epistemológica, ela vai continuar sem saber o que é ciência e ainda vai ficar com mais 2 dúvidas, que é o que é o método científico e o que é a epistemologia, né? Então, eu fiz um outro exercício agora, especificamente para esse dia, que foi colocar no Google, que é o que a maioria das pessoas fazem quando não sabem o que é algo, né? E imagino que uma pessoa leiga, quando queira saber o que é ciência, vai colocar. E uma das 48 milhões de respostas que apareceram foi essa: conhecimento atento e aprofundado de algo, que é um conceito, uma forma de definir de fácil compreensão. E um outro que fala de corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Professora, que aí já é uma compreensão... Pode falar. Silvia, ela colocou que é adquirir conhecimento, complementando a leitura que a senhora fez aí, do Google, e Elisael colocou que é busca da verdade. Muito bem. São todas definições possíveis para a ciência, né? E por isso que a gente deve falar dessas definições e percebam que também, conforme essas definições foram ditas agora, e essas que eu mostrei também, que ela muda conforme o público para quem a gente está falando, né? E é esse o ponto central da divulgação científica, que conforme o público para quem você está falando, depois a gente vai ver que existem 2 formas de divulgar ciências, uma é pela divulgação e a outra é pela disseminação. A disseminação é quando a gente fala para os pares, para os especialistas, e a divulgação é quando a gente fala para um público geral. Então, a gente precisa usar formas de se expressar diferentes, né, de acordo com esse público para quem a gente fala, certo? E tem uma quarta definição que eu vou trazer aqui, que ela é de um professor, que ele é o reitor da Universidade Federal Fluminense, e ele diz que é um conjunto de paradigmas consensuados na sociedade que geram conhecimento sobre fenômenos naturais e sociais. E eu gosto bastante dessa definição, porque eu acho ela simples de entender. E como eu sou professora da rede municipal, eu trabalho mais com ensino fundamental, eu gosto também de trocar paradigmas por regras, e claro, eu não deixo de explicar o que são paradigmas, mas muitas pessoas não sabem o que é, então eu digo que são regras, e eu faço isso porque eu aprendi na prática, né, que a gente não pode supor que as pessoas saibam algumas palavras que para a gente é óbvio, né? Quando eu iniciei minha carreira docente, faz 12 anos isso, eu trabalhava numa escola central e eu tinha alunos que tinham conhecimentos prévios muito bons, a gente tinha um diálogo muito bom, eu conseguia avançar muito em conteúdo, conceito, processos das ciências. E aí eu passei no concurso do município e fui trabalhar numa escola que era da periferia, com um índice de criminalidade muito alto, e eu sabia que os meus alunos não iam ter os mesmos conhecimentos prévios, então, 12 anos atrás não era muito comum levar data show para dentro da sala de aula,
e tinha naquela escola, ninguém usava, então eu chegava antes, montava, fiz toda uma aula em PowerPoint com imagens, não passei nada em quadro, né, entreguei um resuminho que eu não queria que ninguém copiasse, queria só que prestassem atenção, e eu estava falando sobre as classes, né, de animais e as diferenças dos mamíferos, mais especificamente sobre mamíferos, né, e depois de toda aquela aula cheia de imagens, eu perguntei para os meus alunos qual que era, então, se alguém poderia me dizer uma característica de um animal mamífero que diferenciasse de outras classes de animais. E aí uma aluna indiara, ela levantou a mão e me perguntou, prof, o que é característica? E aí naquele momento eu percebi que toda a minha aula, ou praticamente toda, tinha sido em vão, e talvez não para todos, né, porque a gente nunca pode supor que todos estejam no mesmo nível mas, de conhecimento, mas eu sei que pelo menos para ela foi, né, porque ela não sabia o que era característica. Então, um outro detalhe da divulgação científica que eu quero falar é justamente esse, que a gente deve sim estudar muito o nosso público, mas a gente nunca vai saber exatamente quem é nosso público, né? Então, uma dica importante para professores, e não só professores, né? Volto a repetir que para divulgar ciência, na verdade, divulgadores de ciência somos professores em sala de aula, com certeza, pesquisadores, né? Investigadores. Depois de fazer uma pesquisa, o ideal é que ela seja divulgada, porque senão fica uma pesquisa que vai ser publicada, mas não basta, porque atinge uma parcela da população muito pequena, e geralmente uma parcela que é dos teus pares, de especialistas, né? Nem sempre o público em geral. Então, eu percebo lá nesse mestrado que eu faço, e uma preocupação na Europa em geral, justamente de aproximar a ciência do público em geral. Eu trouxe aqui também uma frase do professor Demétrio, doutor Demétrio, doutor em educação, que ele fala que as mudanças tecnológicas trazem consigo a necessidade do estímulo à aprendizagem para a obtenção de um novo repertório de conhecimento. Afinal, as reformulações nas diretrizes do ensino devem acompanhar as orientações da construção científica a nível nacional e mundial e as conquistas e necessidades tecnológicas. Eu acho bem importante essa frase, porque educação, ciência e tecnologia é uma tríade, é um trio muito famoso, né, que deve continuar junto. E a gente percebe que existem lacunas, né? O Instituto Federal, né, eu venho acompanhando esses dias de palestra, e eu vi que tem uma concepção de educação muito boa. E quem estuda ou trabalha no Instituto Federal tem uma... que palavra eu posso usar? Um diferencial de estar numa instituição de reconhecida qualidade, né? Mas, infelizmente, isso não é a realidade, né, da grande maioria de instituições de ensino no Brasil, né? E aí a gente percebe que a educação nem sempre está junto, nem sempre não, geralmente não consegue alcançar, né, a ciência e a tecnologia. E eu vejo que o Instituto Federal já tem, né, um olhar bem focado nisso, né, de tentar fazer esse trio estar sempre juntinho. E isso é muito importante, porque isso vai evitar que lacunas existam, e essas lacunas trazem o quê? Negacionismo científico, trazem fake news, fake ciência, que existe também, que está bem pior, que é bem pior do que fake news, né? Fake ciência. Então, aqui eu até deixei a palavra método destacada, porque as pessoas elas têm que saber qual que é a diferença do que é ciência, e quando eu falo as pessoas, eu me refiro mais a público geral, né? Que não é que é leigo em ciência. Então, as pessoas têm que saber qual que é a diferença de uma revista, por exemplo, científica e não científica. Qual que é a diferença? Uma teve um método por trás, né? E a outra não. E eu não digo aqui que a leitura não científica não seja válida ou enriquecedora, porque né? A gente sabe que o que está escrito, que acrescenta saber a opinião dos outros, né? Porque com certeza quando tem uma escrita, por trás daquela escrita tem a opinião de alguém, e a opinião, né? Ela é
como é que eu posso dizer, ela tem por trás toda a existência daquela pessoa, né? Todas as vivências daquela pessoa. Então, é uma troca muito legal a gente ler o que não é científico também. Mas o que é científico tem um método por trás que garante que ele tem evidências generalizáveis, tem, né? O que eu quero dizer é que o método é uma palavra-chave em ciência que sem ele, né, não existiria a ciência. Então, é muito importante também que o professor, em sala de aula, fale sobre conteúdos, conceitos e métodos, processos de natureza científica, porque um aluno que tenha iniciativa, um bom professor por trás e conhecimento né, desses 3 conceitos, conteúdos e método, com certeza vai estar já fazendo ciência no ensino fundamental médio, quando vê já tem descobertas novas, porque a ciência ela é muito dinâmica, né? Então, a gente tem um potencial, né? Eu vou falar de novo que eu brinco que é um poder mágico que a gente tem na mão, a divulgação científica. Se ela for feita de uma forma assertiva, se dá um passo a mais em direção à famosa literacia científica, né? E aí essa questão do negacionismo, né, dessas lacunas que existem, a gente também não pode, né, a gente tem que ser humilde para dizer que tá, tudo bem, a ciência não explica tudo, mas também sem ciência não se explica nada ou quase nada, né? Então a gente tem que divulgar a ciência de forma o mais assertivo possível. Então, como eu falei antes, existem 2 formas, né, de comunicação científica. Uma delas é a divulgação, a outra é a disseminação. Disseminação é quando fala para especialistas, para os pares. Divulgação é quando a gente fala para público leigo. As 2 têm um objetivo maior, que é promoção da literacia científica. E quando eu falo promoção, é porque literacia científica também é um conceito muito complexo e dinâmico. Então, a gente não pode querer já atingir ela, né? Porque não é fácil, né? Então, a gente dá um passo a mais em direção à literacia científica. E eu vou falar um pouco mais sobre divulgação hoje, porque falar para os pares geralmente é mais fácil, né? Eu estava comentando com a professora Keila que um exercício que a gente faz muito lá em Portugal, fez, né, durante o ano passado inteiro em todas as unidades curriculares, era o seguinte: todos os finais de disciplinas, e até uma dica, né, se vocês não fazem e quiserem começar a fazer, porque realmente ajuda muito a desenvolver uma boa comunicação científica. Todo final de disciplina tinha as avaliações finais, né, algumas provas, alguns trabalhos, mas um dos trabalhos finais sempre era o seguinte: nós tínhamos que inventar uma divulgação, porque não dava tempo para a gente iniciar e terminar uma investigação, uma pesquisa, né? Então, nós tínhamos que simular, inventar uma, né, investigação e fazer o resumo dela, como se nós tivéssemos escrito todo o trabalho, né? Fazia o resumo, fazia o pôster e divulgava. Então, era, por exemplo, tá? Uma divulgação que era coleta de resíduos plásticos numa praia ou na orla de um rio. E aí a gente fez uma forma, né? Estudou formas de destinar aquele plástico, e uma das formas era a pirólise, né? Para fazer energia limpa daquele plástico que estava ali, que muitas vezes já está tão desgastado que não tem como reciclar. Então, era uma forma, né, de criar energia limpa, né, por meio da pirólise. E aí, eu tinha que divulgar isso para os meus pares. E é fácil falar de pirólise quando está falando com alguém da biologia e da química, mas eu também tinha que divulgar isso para o 5º ano da escola, daquela comunidade da onde foi retirado aquele plástico, numa reunião de pais. 5º ano e os seus pais estavam na reunião. Então, percebam que como é, né, diferente o tipo de abordagem que eu vou ter que ter nos 2 casos, no caso da disseminação e no caso da divulgação. Como para mim é muito mais fácil fazer a disseminação, que é falar para os meus pares, e muito mais difícil falar sobre algo que que esses alunos do 5º ano não têm nem noção, né? E eu ter que transmitir aquilo, né, a importância daquela investigação que está acontecendo na comunidade deles, o retorno que aquela investigação vai trazer para a comunidade deles, porque, na verdade, é isso, a ciência trabalha para a sociedade, né? E a gente tem que fazer com que eles entendam isso,
né, para cada vez mais ter apoio e um valor social da ciência maior. Então, que estratégias eu poderia usar? Eu teria que usar pelo menos 2 estratégias, né? Uma para atingir os pais, outra para atingir os alunos, fazer em 2 momentos, usar jogos. Então, a tecnologia também tem um papel fundamental na divulgação científica, certo? Então, o que eu quero dizer é que a divulgação científica ela é necessária para a formação do espírito cidadão, né? Entender como o conhecimento é gerado é fundamental para as pessoas tomarem decisões melhores no dia a dia, que isso seria ter uma alfabetização científica a ponto de ajudar a melhorar a sua vida, certo? Então, todo mundo consome ciência e tecnologia nas roupas, na comunicação, na alimentação. Eu saber que essa roupa é feita de um algodão, que tem uma tecnologia por trás, ciência e tecnologia que estudou e descobriu formas de, não só da maquinaria ali, né, do processo, mas também de um plantio mais sustentável, que me dá uma pegada ecológica menor no planeta, enquanto que a ciência e tecnologia também avançou na descoberta de formas de confeccionar roupas que sejam sintéticas, porque elas são mais baratas, e aí as pessoas também têm uma forma de adquirir né, com preço mais baixo, por exemplo, mas tem uma pegada ecológica maior, e saber dessas questões, né, para tomar decisões. Ou vou comprar um alimento, um pão integral, aí eu vejo lá que o primeiro ingrediente é farinha, né, enriquecida com ácido fólico, e o quarto ingrediente é a farinha integral. Então, esse pão não é integral, porque tem mais farinha branca do que a integral, né? Então, eu estou falando de decisões bobas, né, do dia a dia, e pode ser também nada relacionado ao consumo, uma decisão política, porque quando eu falo em ciência, eu não estou falando só de matemática, física, biologia e química, né? Eu falo das ciências humanas também, né? Política, decisões e opiniões políticas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa perguntar para os nossos alunos, para os nossos pais, para um vizinho, se eles querem somente consumir a ciência e a tecnologia ou também participar da produção. Então, percebam que a gente precisa, a função de um divulgador científico é justamente aproximar as pessoas da ciência, né? Então, a gente tem uma função muito grande em relação a isso. E acabar com aquele estereótipo de cientista maluco, com fórmulas inalcançáveis, com visão de jaleco, de laboratório, né? E realmente fazer o oposto. E por incrível que pareça, tem pesquisadores, investigadores que gostam de falar bem difícil, que é para que as pessoas não entendam, porque ele imagina que assim as pessoas vão valorizar aquilo que ele sabe porque é difícil. E, na verdade, isso não sei que benefício tem, talvez para o ego da pessoa, mas para a função da ciência que trabalha para a sociedade, não tem função nenhuma. Então, é justamente o oposto que a gente tem que falar, a gente tem que aproximar, né? Então, a gente precisa dessa dialogicidade social, valorizar o conhecimento popular, favorecer a troca de saberes entre academia e população. Eu estava ouvindo ontem falar sobre os temas, né, que alguns alunos podem ter dificuldade em achar temas, e eu não tenho, assim, um conhecimento sobre educação profissional, né, que é o que o Instituto Federal faz, mas nada melhor do que justamente saber da população quais são os problemas, né? Se juntar com a população, conversar com a população, né? Tá bem na moda agora, até em propaganda de televisão, falar de ciência cidadã, mas será que as pessoas sabem o que é ciência cidadã? Não é só usar as pessoas, né? Como esse exemplo que eu dei, né, da minha investigação fictícia na praia de recolher os plásticos. Tá, ali eu tinha planejado que a população ia fazer os mutirões, porque eles já fazem isso no local que eu estava, né, imaginando aplicar essa investigação. Então, usar esses mutirões que o público, que o povo ali, que mora ali já faz,
para recolher esse lixo, esse plástico, selecionar e mandar para ver, né, com a prefeitura, criar um projeto para a prefeitura e dar essa possibilidade, que muitas vezes quem está lá dentro nem sabe que existe essa possibilidade de criação de energia limpa de um plástico que iria para um aterro porque não tem como ser reciclado pelo estado que ele está. Então, esse tipo que envolve a população é uma ciência cidadã, mas eles não podem participar só disso, eles têm que participar também da ideia do que fazer, de dizer qual é a problemática, de dizer quais são as possíveis resoluções, porque uma pessoa, né, uma comunidade que tem um problema que vem se estendendo há muitos anos, já arrumou uma forma de tapar o buraco, como dizem, né, de dar de apagar um incêndio ali quando está acontecendo o problema. E quais são essas formas? Qual é esse conhecimento que vocês têm? E essa troca, né, de saberes é bem importante para justamente aproximar a ciência do público em geral. Então, a ciência ela existe justamente para sanar necessidades do povo, como o professor antes falou, resolver problemas, né, favorecer a igualdade, desenvolver a economia, desenvolver a sociedade, produzir em vez de trazer de fora, né? Então, por exemplo, possibilitar que todos tenham acesso e incentivar o uso de plataformas de conhecimento, tecnologia de informação e comunicação de código aberto é uma forma de incentivar a igualdade, né? Porque eu não estou impedindo que alguém que não tenha condições de acessar um tal de programa pago participe. Bem pelo contrário, eu estou incluindo aquele que tem condições de pagar o tal do programa para participar nesse outro, né, com essas outras ferramentas de código aberto que são riquíssimas. Eu vi que vocês têm muito material também, né, no produtos ali do mestrado, de jogos educativos, né? Então, isso tudo é um material muito rico e que está ali disponível para uso, né? Então, isso é muito bom. Professora, aproveitando que você está indo para o próximo slide, a gente tem uma disciplina de pesquisa em educação 2 que a gente fala sobre pesquisação. E quando você falou assim, por que não envolver o público, né? Eu tenho certeza que os meus alunos que estão aqui online, eu já vi alguns aqui presentes, espero que eles tenham feito o link, né? Que a pesquisação, ela envolve os participantes. Os participantes devem participar de todo o processo de construção daquela resolução daquele problema. E no final, a gente precisa resolver, como eu falei. Eu preciso de uma ação que resolva um problema. E nada mais como importante envolver as pessoas que estão inseridas no problema para também trazer essas resoluções, né? E eles participam de todas as etapas da pesquisação. Claro que muitos podem ter dificuldades, mas aí o grupo vai resolver como vai resolver essas dificuldades. Então, é bem importante a gente pensar que na pesquisa, claro que cada pesquisa tem suas características, mas a gente precisa pensar dessa importância do envolvimento dos participantes nesse processo, né, de resolução de problema. Com certeza, e isso é um exemplo ótimo de ciência cidadã, né? E foi muito bom ter falado a investigação-ação ou pesquisação, ela é uma metodologia muito boa para professor em sala de aula, porque é justamente uma pesquisa, uma investigação sobre a ação que ele faz todos os dias. Então, isso é uma outra coisa importante de falar, que muitas vezes o professor, óbvio, a gente sabe que o professor não tem tempo e às vezes a cabeça, a mente está tão cansada que acaba não aproveitando esse espaço, esse laboratório que é a sala de aula, né? Porque olha quanta contribuição riquíssima teria se o professor, enquanto está ali fazendo sua prática pedagógica, aproveitasse para escrever sobre isso e fazer uma investigação-ação sobre, sei lá, comparação em formas de avaliação, comparações em relação a tarefas propostas, ou a intervenção do professor, forma de intervir, né? E escrever, e fazer investigação-ação, e publicar, e divulgar para outros professores para ajudar a não cometer, talvez, os mesmos erros, ou aperfeiçoar a prática, né? Ou justamente como os alunos estão fazendo, envolvendo, né, a população. Então, esses são exemplos muito, muito bons, né, de investigação. Ontem se falou também bastante sobre os métodos mistos, né? Eu vi que um professor apresentou um trabalho utilizando o método misto. Então, existem formas de pesquisar que
que muitas vezes a gente consegue juntar com a nossa prática diária para não ficar também um peso muito grande, né, de tempo, a gente tem também a nossa estafa mental, né, física e mental, que tem que respeitar. Aproveitando rapidinho, o professor Michael Marta, o seu irmão, ele colocou aqui que o academicismo acaba atrapalhando a própria academia e o propósito da ciência. A gente sabe que acontece isso, né? A burocracia, muitas vezes, e a gente sabe que tem professores, principalmente do Instituto, que precisam trabalhar em coordenações, etc., que acaba atrapalhando um pouco essa questão da pesquisa, da extensão, e a gente precisa rever isso aí para tentar encaixar essas duas coisas que são importantes para o nosso caminhar, que é a pesquisa e a extensão no nosso dia a dia. Isso, com certeza. A burocracia causa, né, um cansaço, né, e uma ocupação do tempo muito grande do professor, e a hora atividade que a gente tem, né, não sei se aí também chamam, acho que sim, hora atividade, é pouca, né, nunca é suficiente para, pelo menos, eu sei que o Instituto tem um pouco mais pelo que eu converso com o Maicon, mas, por exemplo, nós, né, no município, temos 5 horas por semana, né, de 20 horas semanais, 5, sendo que 3 delas são em reunião com a equipe, e aí sobram 2 para tentar fazer todo o restante daquela burocracia, né, e realmente não que não seja importante essa burocracia, mas com certeza com a tecnologia e, né, por isso que eu digo que a tríade de ciência, tecnologia e educação tem que andar juntas, né, com certeza devem ter formas de não precisar usar tanto tempo para algumas burocracias, né, que certamente algumas são desnecessárias, então isso também teria que sim ser revisto, né. Bom, falando sobre a divulgação científica, como eu falei antes, sempre um objetivo maior é chegar na literacia, dar um passo a mais em direção à literacia científica, né? Depois eu falo um pouco mais sobre a literacia também. Mas existem passos para isso, né? E todos nós iniciamos, eu digo que são os 3 P's, né? O PUS, o PAS e o PEST. Todos nós iniciamos pelo PUS, que é o Public Understanding of Science, que é a compreensão pública da ciência. Então, o professor tem um papel muito fundamental nisso, e o pesquisador, quando está falando para um público leigo também, que é o seguinte: explicar para aquele público conteúdos, conceitos e os processos de natureza científica, e também a relação entre ciência e sociedade, justamente para o público saber da importância da ciência para a sociedade. Quanto mais compreensão pública da ciência, menos gente vai estar concordando em cortar verba da ciência, né? Porque a gente sabe que chega, às vezes, um político e diz, tá, agora a gente vai cortar a verba da ciência. E tem pessoas que aplaudem porque acham que a ciência se refere só a colocar professores numa universidade federal e que quem entra na universidade federal, que é mais difícil, é rico porque fez cursinho. E esquecem que tem todo um estudo daqueles investigadores que estão lá dentro, né? E que a ciência é uma construção. Existem, sim, pesquisas aplicadas que são para resolver problemas, né, que estão ali, que são emergentes, urgentes, né, mas também existe toda aquela pesquisa fundamental que é a base de qualquer conhecimento que venha depois, né, por exemplo, se nunca tivesse ninguém estudado sobre energia, nós não estaríamos hoje em dia utilizando aqui esse meio de comunicação, com Wi-Fi, né, da forma que nós estamos. Então, as pessoas precisam ter noção do que a ciência faz, por isso essa importância de aproximar e de falar fácil com o público, né? A gente não precisa tentar falar difícil para valorizar o que a gente faz, porque qualquer um que tente fazer o que a gente faz vai ver que é difícil, né? Realmente é difícil. Então, ser educador, ser investigador, ser pesquisador é difícil, não é fácil, tem que ter muito estudo. Então, a nossa função, além de tudo que a gente faz, né, no dia a dia, também é trazer para o público uma forma fácil de compreender a ciência. E aí tem uma coisa importante aqui no PUS, que é o seguinte, não conseguir entender é diferente de não querer entender, né? Então, também tem que ter uma predisposição do teu público para querer
entender e aprender sobre ciência, a menos que ele não consiga. A gente sabe que existem limitações, né, em algumas pessoas, e aí não podem não atingir ali, conseguir realmente entender, compreender conteúdos, conceitos, processos de natureza científica. Mas aí, nesse caso, somente nesse caso, o divulgador vai passar direto para o próximo, que é o PAS. Porque o PAS é o Public Awareness of Science, e awareness quer dizer a consciência, conscientização. Então, quando se tem uma consciência da importância da ciência, que aí é essa parte aqui que é a relação entre ciência e sociedade, né, vai ter um valor social maior essa ciência, né, e aí as pessoas, tendo a consciência, já vão querer mudar um pouco as atitudes, né, que essa é a intenção também, que haja mudanças de atitudes para que as pessoas tenham decisões melhores, né, no seu dia a dia. E aí, depois de passar pelo PUS e pelo PAS, a gente vai para o PEST, que é o Public Engagement with Science and Technology, que é o engajamento propriamente dito. Lembrei agora ali, né, que quando a gente fala de atitudes, a gente tem que lembrar também que para que ocorra uma mudança de atitude, a gente precisa abranger 3 dimensões. Uma é cognitiva, que se refere a compreender o motivo, e aí está essa relação entre ciência e sociedade que tem que estar bem clara, né? A pessoa pode não ter a capacidade de compreender conteúdo, conceito e processo, mas eu preciso mostrar de forma prática no dia a dia dela de que forma aquela investigação científica vai fazer bem para aquela comunidade. No meu caso ali, né, da pirólise, né, na minha investigação fictícia, eu não ia ter como explicar esses conceitos e conteúdos e os processos de natureza científica lá para o 5º ano, mas eu tenho meios de fazer eles entenderem a importância de recolher aquele material plástico e de ter possibilidades de transformar, né, aquele plástico em energia limpa. Então, isso eu tenho como mostrar. Então, nesse caso, o divulgador científico, então, tem que ter uma visão de que é aí que ele tem que investir mais, né? E aí, quando se chega no PEST, que é o engajamento, as pessoas já vão ter essa conscientização pública da ciência maior, né? E aí sim já tem algumas mudanças de atitudes favoráveis, né? Que vão ao encontro daquela investigação, já participam, talvez, de alguns projetos de ciência cidadã, ou já tenham a necessidade e a vontade de querer pesquisar um pouco mais sobre aquele determinado assunto, né? Ou de contar para as outras pessoas, olha, eu estou mudando isso e olha que legal, está funcionando para mim, isso ajuda, né? E queira espalhar, disseminar, né? Difundir essas iniciativas de engajamento, de mudança de atitude que eles tiveram. Aqui tem uma fotinho de vogais, porque tem uma analogia das vogais, que cada letrinha dessa significa um objetivo para uma divulgação científica. E cada um desses objetivos se encaixa ou no PUS, ou no PAS, ou no PEST. E aí vem a necessidade do professor, como eu falei, conhecer o seu público para saber aonde que ele vai, né? Se ele vai só no PAS, no PUS, ou se já está numa fase de poder partir para o engajamento em si. Então, a The Vowel Analogy, né, o nome, né, eu tiro isso do Burns, que é de 2003, e a letra A se refere a awareness, que seria a consciência científica, né, para uma posterior mudança de atitude. A segunda, que eu acho que é a mais usada, principalmente em sala de aula, é o enjoyment, que se refere ao envolvimento afetivo, que é uma prática com uma experiência colorida, né? Eu, por exemplo, lá naquela escola municipal que não tinha condições nenhuma, não tinha laboratório, não tinha nada para fazer aula prática, eu levava balde, potinho de plástico, levava as substâncias, né? Eu queria fazer aquela prática do pH, de visualizar, né, a mudança de cor das substâncias conforme se é ácido, se é básico. Eu não tinha fenolftaleína, eu fazia o composto com repolho roxo, e os alunos ficavam muito vidrados naquela prática, justamente porque tinha uma mudança de cor, e eles têm aquele estereótipo do jaleco, né, do laboratório, e para eles isso é muito distante. Então eu aproximei deles, né, o único material que eu tinha naquela época era a pipeta, e eu ensinei eles a pipetar para poder fazer a prática, né, e colocar ali em ordem as substâncias básica,
neutra e ácida, neutra e básica, né? Então, são práticas, né? A tecnologia hoje em dia também ajuda muito nessa conexão, porque a gente também tem cadeira de jornalismo nesse mestrado, que é justamente para falar sobre essa comunicação com a pessoa, né? Então, tem que ter formas, e aí a pessoa vai usar a sua criatividade, né, da forma que se sentir mais confortável. Que formas vai utilizar para se conectar com aquele teu público, né, que é leigo, né? Então, tem a consciência, tem o enjoyment, tem o interesse. De repente eu mostro um vídeo, falo, mas não conto o final, faço com que eles pesquisem um pouco a mais sobre aquilo. Ou eu quero uma manifestação de opinião, e aí está intimamente ligada à consciência científica, né? Ou eu quero uma promoção do understanding, que é a compreensão pública da ciência, né? Então, dependendo do público, né, cada um desses, né, requer um nível de conhecimento e de interesse do público, certo? E a tecnologia, ela ajuda muito. Jogos, tem um exemplo que meu professor deu no ano passado, também na minha aula, que foi, tem um concurso europeu de pôsteres, né, do melhor pôster científico. E um pôster que ganhou foi de um físico, e eu não sou da física, então me perdoem que eu não vou saber explicar exatamente como foi, mas pelo que eu entendi foi um circuito, tá? Então, tem regras para um pôster científico que a maioria das pessoas resolvem que um pôster científico tem que ter ali como se fosse o trabalho em miniatura não, né, gigante, mas como se fosse o trabalho resumido ali. E, na verdade, claro, tem algumas necessidades, né, de algumas coisas que precisam ter num pôster científico, e também muitas instituições exigem algumas coisas que tenham ali no pôster científico, e a gente tem que seguir essas regras. Mas existem também outras regras, né, que são internacionais, inclusive de distâncias, do que se vê no pôster. Enfim, essa pessoa seguiu todas as regras e fez um pôster totalmente diferente, porque ela não seguiu o padrão que geralmente se segue, e pode não seguir, né? E pouca gente tenta fazer isso, porque ou fica muito ruim ou fica muito bom, né? Então, o mais garantido é seguir aquele padrão mais normal mesmo. Mas ela fez o quê? Colocou o que precisava nesse pôster e colocou eu falei agora, um circuito. E ela chamava as pessoas para verem o pôster dela e pedia e dizia que quem conseguisse ligar aquele circuito ganharia um prêmio. Então, imaginem, né? Vários pôsteres. Num local, no momento, o cientista está ali quase como um vendedor, né? Ele quer que as pessoas olhem o trabalho dele, o pôster dele, entendam a investigação dele, para, se possível, financiar ou divulgar, enfim. E muita gente foi ver o pôster dessa, não sei se era um homem ou uma mulher, né? Dessa pessoa da física, porque ficaram curiosos em saber como ligar o tal do circuito. E aí, para ligar o circuito, precisavam ter um número X de pessoas dando-se as mãos para apertar o botãozinho, e aí sim ligava, né? Então, ela atraiu, pelo fato de ter também ali a cooperação entre as pessoas, né? Então, essa foi uma forma de ela se comunicar com o público dela, né? Utilizando a criatividade. Ela usou a criatividade ali para conseguir atingir o público dela. Foi muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre cultura científica, porque, como eu falei, que o objetivo maior é chegar na literacia científica, nada mais favorável para isso do que estar num local, né, com cultura científica. E esse é um outro conceito que a gente meio que passa batido, porque ele é tão fundamental, só que ele é também como o conceito de ciência, que a gente pode explicar de diferentes formas, né, dependendo da pessoa com quem a gente está falando. E muitas vezes, por ter essa facilidade de explicar de diferentes formas, o entendimento se perde às vezes, né? E aí eu gosto dessa imagem aqui. Isso aqui é uma placa de Petri. E eu acho que a placa de Petri, ela representa muito bem a cultura científica. Porque o que é uma placa de Petri? É um meio de cultura, né? Vamos para micro-organismos, bactérias, por exemplo. Então, ali naquela placa de Petri tem tudo que uma bactéria quer na vida, tá ali, né? Um meio ideal para ela se proliferar.
E aí eu digo que a cultura científica é isso, ela está muito mais relacionada a lugares do que a pessoas, né? Porque uma pessoa que está inserida num lugar de alta cultura científica a gente sabe que aquelas pessoas percebem, né, dão maior valor à ciência e por conta disso chegam mais rápido, né, numa alfabetização ou numa literacia científica. Então, na verdade, os locais devem ser placas de Petri para a ciência, devem proporcionar todos os meios possíveis para que a ciência seja proliferada, né? Vou dar um exemplo, eu dou da minha realidade, né? Porque é o que eu sou professora do fundamental. Mas vou dar o exemplo assim, de 2 recreios, né? Em 2 escolas de ensino fundamental. Um é um recreio livre, né? Aquela correria, aquela bateção, sempre uma meia dúzia lá na secretaria querendo curativo. E a outra é uma escola que faz o recreio direcionado. Daí, numa quadra tem, sei lá, jogos, que tem um campeonato que acontece paralelamente ao ano letivo, então tem uns jogos. Aí na outra quadra tem um monte de QR Code, cada dia tem que mudar, né? Um monte de QR Code colado, com charadas, que o aluno que for lá com o celular, ler a charada, conseguir resolver, vai saber onde está o próximo, e quase não, vira uma caça ao tesouro, né? Quem chega no último ganha, sei lá, um pirulito lá na secretaria. Enfim, são coisinhas que fazem, né, com que o estudante tenha uma alfabetização ou na área do esporte, ou na investigação, ou no conhecimento geral, dependendo do que está ali naquela charadinha, né? Ou também, lá no recreio tem uma salinha que quem não quer ficar no pátio, quem não quer correr, pode ficar lá lendo, com gibis, revistas, né, livros, né? Então, qual dessas escolas, né, qual desses recreios é uma placa de Petri, né, para a ciência ali, né? E eu volto a dizer, quando eu falo em ciência, eu estou falando ciências humanas, né? Não só exatas, né? Então, várias formas de promoção da ciência, né? E isso tem muito a ver com o local. Se a gente está num país que é uma placa de Petri para a ciência, a gente vai dar mais valor social para essa ciência e, consequentemente, vai ter uma alfabetização científica e um passo mais próximo da literacia científica. Tudo bem até aqui? Estou bem no finalzinho, juro, estou quase acabando, né? Só tem mais 2 slides. Tudo ótimo, professora. Tá. Então, falei muito da literacia científica, então nada mais justo como finalizar, né, explicando exatamente o que é a literacia científica, né? Então, literacia científica também existem várias formas de explicar, né? A forma que eu aprendi nesse meu mestrado foi essa, mas se a gente digitar no Google que é literacia científica, vão ter outras formas de falar sobre a literacia científica, não é um conceito fechado, tá? Mas, então, seria interiorizar o conhecimento científico para colocar em prática de forma espontânea, né? Então, já tem aquele conhecimento adquirido e já está colocando isso no teu dia a dia. E esse conceito, ele é complexo e dinâmico. Complexo por quê? Porque, como eu falei, quando eu falo em ciência, eu não estou falando de matemática, química, física, ciência dos computadores, astronomia, biologia. Eu estou falando de tudo, estou falando de arte, de linguagem, história, filosofia, né? Então, para a gente ter conhecimento de tudo isso, para se juntar tudo isso que seria necessário para a gente tomar decisões mais assertivas no nosso dia a dia, poder emitir uma opinião, se alguém perguntar por que tu fez isso, ou por que tu votou nessa pessoa, ou por que tu comprou tal coisa, poder argumentar e dizer o porquê, né? E isso vai do mais básico, como eu falei antes, né, de comprar um pão, até decisões mais importantes da vida, né? Então, é difícil ter toda essa gama de conhecimento, por isso que é um conceito muito complexo, né? E é por isso que a gente não pode pressupor e colocar num trabalho que o meu objetivo é atingir a literacia científica, mas sim promover, porque chegar lá é realmente difícil. E é um conceito dinâmico também, porque a gente depende muito porque a ciência ela é dinâmica, né? Agora mesmo está tendo a discussão sobre o mesentério, não sei se alguém acompanhou, mas então se descobriu agora um novo órgão humano que é o mesentério. Na verdade, sempre se soube que existe o mesentério,
que até então era considerado um tecido duplo, que ele fica na cavidade abdominal, e é ele que prende o intestino na nossa cavidade abdominal. Só que agora, cientistas na Europa lançaram, já divulgaram, né, que esse órgão, estamos chamando já de órgão, já passou pelo crivo científico, então já teve os pares dizendo sim, tem consistência metodológica, né? Voltamos ao método, tem consistência metodológica, a gente aceita que sim, é um novo órgão, nem todos no mundo aceitam, concordam, mas então se descobriu que se estudar o mesentério como um órgão, muitos problemas, né, gastrointestinais podem ser resolvidos, porque até então não se via ele como um órgão, né? Então vejam como é dinâmico, né? Assim como a gente pensa que sabe, daqui a pouco já não sabe mais nada, porque mudou. Então, por isso que esse conceito de literacia, ele é tão complexo, né? E eu gosto dessa analogia, a Mountain Climbing Analogy, que mostra a literacia científica sendo essa montanha maior, e os outros conhecimentos todos que a gente precisa ter para atingir ela são esses montinhos, essas montanhas menores. E a comunicação científica seria a escada, que é a ferramenta para escalar esses montinhos aqui. E aí, depois que a gente tiver a ferramenta para escalar cada um desses montinhos, a gente junta todas essas para subir e escalar essa montanha maior. Então, a comunicação científica é essa escadinha. Então, é a forma de, ou depois que eu fiz uma investigação, eu publicar, tá, mas não parar aí, né? Divulgar para quem não é da área, mostrar a importância daquela minha investigação para o público em geral. Ela é fundamental, ela é para já ser aplicada, qual que é a importância, o que vai mudar na comunidade, na vida, no país, né? Com aquela investigação. E o professor, então, em sala de aula, consegue muito fazer esse tipo de... essa entrega, né? Entregar a escadinha para o aluno, porque vai falar muito de conceitos, de método, de conteúdo, né? E a forma que ele vai falar também vai ajudar, né, a proliferar esse conhecimento. E a nuvem da cultura científica, falo nuvem, parece que é uma coisa ruim, né? Mas nesse caso não. Quanto mais nuvem de cultura científica, ou seja, quanto mais a gente estiver em locais que são placas de Petri para a ciência, mais a gente vai conseguir ter facilidade, né, de escalar essa montanha. E eu falei, né, antes sobre a tríade de educação, ciência e tecnologia, e eu acho bem importante a gente falar disso, porque os países mais ricos, e agora falando de PIB, nem vou entrar, né, no campo ali da ética, do que se faz com essa informação, né, mas os mais ricos são os que mais investem em ciência e tecnologia, né, e então há uma correlação ali e não é à toa. Então, o quanto é importante, né, ciência e tecnologia para o nosso dia a dia e para a melhoria, né, da nossa qualidade de vida, aumento da nossa qualidade de vida. Bom, eu agradeço a atenção, fica aqui meu contato. Eu finalizo minha fala com esse espírito de reconhecimento desse momento difícil que a gente vive relacionado à falta de incentivo em educação em ciência, proliferação do negacionismo, né, que eu falei. A gente está passando, né, por situações de fake news, fake ciências, pessoas mal intencionadas mesmo, né, sabendo do potencial da ciência, já estão lançando, né, publicando estudos sem passar pelo crivo científico, sem aquele aval dizendo sim, tem consistência metodológica, isso é grave, né? A BNCC, a Base Nacional Curricular, né, que foi homologada em 2018, traz para o ensino fundamental, para o 6º ano, que o professor trabalhe formas de provar para o aluno, de mostrar para o aluno a esfericidade da Terra. Então, se a BNCC está colocando isso em habilidade, é porque é grave, é porque muita gente está pensando que a Terra é plana, né? Então, a gente está numa situação de negacionismo muito grande em relação à vacina também, né? Porque a vacina ela é consolidada como o produto tecnológico que mais salvou vida na história, e mesmo assim vem sendo negada, inclusive por profissionais da saúde, né? E nem falo agora só do Covid, porque agora teve, sim, muita conversa sobre vacina pelo fato dos métodos, né, pelos quais elas foram feitas,
Mas não só aí, outras vacinas que já estavam consagradas, né? Tem pessoas se negando a fazer a vacinação. Então, eu finalizo reconhecendo esse momento, mas também bem animada, porque muitas possibilidades surgem quando oportunidades como essa que a gente está tendo de conversar, de dialogar, né, proporcionam, e eu espero ter contribuído pelo menos um pouco. Provavelmente falei muito do que já se sabia, mas eu acho que para quem está iniciando nessa parte também de educação é bem importante falar sobre isso. E agradeço muito, então, pela oportunidade de estar aqui. Professora Priscila, que momento maravilhoso, né? Falar sobre divulgação científica num grupo de estudantes de especialização, os colegas professores estão aqui presentes também. Eu me sinto muito honrada de ter participado desse momento. E aí já fica um convite para o próximo ano, espero que a gente esteja vacinado, espero que esse encontro seja presencial, para trazer uma oficina, né? Nada como a gente praticar. Eu sei que você já tem uma experiência gigantesca nessa prática de como fazer divulgação científica, de como trazer um conceito de forma mais simples, dependendo de cada público. E aí, quem sabe, convidar os professores lá do Instituto, os alunos que estiverem interessados para participar dessa oficina. Me veio aqui na mente. A gente precisa saber do que significa essa divulgação científica, mas também, por que não a gente praticar, para a gente aplicar isso com os nossos alunos no dia a dia? Porque não, é aquela história. O que é que está por trás da divulgação? A gente precisa passar todo o conhecimento para os alunos. E aí, qual é a melhor maneira? A gente precisa aprender na prática para aplicar. E aí, antes da gente finalizar totalmente, eu vou trazer aqui uma pergunta do professor Rodinei, do aluno, quer dizer, da especialização, Rodinei. Na atualidade, diante de amplos acontecimentos globais, qual ou quais áreas da ciência merecem atenção especial? Bom, realmente, com tantas opções e, como ele falou, né, acontecimentos globais, é realmente difícil, né? E por isso que eu digo que nada melhor do que a aproximação com a comunidade, com o meio ao qual tu vai se direcionar, né? Então, depende muito de quem é o pesquisador e em que área está, mas nada mais certo, né, e garantido do que buscar na própria comunidade, na própria população, naquele próprio meio em que você está inserido, conversar com as pessoas, simplesmente perguntar, quais são os principais problemas aqui, o que é a principal dificuldade, porque qualquer passinho a mais que a gente der num conhecimento, né, para facilitar, principalmente para aqueles que têm menos acesso à ciência, já vai fazer diferença, uma diferença gigantesca, né? Então, às vezes parece pouco, parece mínimo, parece, nossa, nem tem complexidade isso que a gente está fazendo, mas daí eu volto a repetir que aquilo que para a gente é óbvio pode ser aquela palavra característica que para a minha aluna não era, né? Então, eu acho que uma forma bem interessante e garantida de saber que o teu trabalho vai ter um uso, uma utilidade, é justamente buscar no público quais são as questões que estão afligindo ali. Ok. O próximo aluno da especialização, Elisael Ramos, ele perguntou se a senhora considera ser possível a ciência sofrer ações externas para atender interesses de um certo grupo. E, com isso, um resultado, um não favorável a este grupo, pode vir a ser escondido da sociedade. Bom, eu digo que eu tenho a cabeça nas nuvens e os pés no chão, né? Eu gostaria de dizer que não, mas não duvido de nada. Eu acho que sim, que é possível. Por isso que a gente tem que estar bem atento a fontes e a informação que chega para nós, e nunca olhar uma informação só por um lado, né? Eu tenho um exemplo, o marido da minha mãe, óbvio que ele é aposentado, ele consegue fazer isso, mas ele assiste todos os jornais que existem.
Então, ele vê a mesma notícia de diversas fontes, né? E quando a gente está falando de alguma área da ciência que a gente fica na dúvida ali, está tendo alguma influência externa, enfim, isso é possível de acontecer, então por isso que é bom cada vez ouvir mais especialistas daquele assunto, né? Porque eu realmente não duvido que possa acontecer, sim, e nada melhor do que a gente tentar verificar outras fontes, outras informações, né, e trocar ideias com os pais também sobre aquele determinado assunto. Eu acho que eu complemento muito, sabe? Sair do estado da alienação, né? A gente precisa ter criticidade em tudo. Sabe quando a gente lê um artigo e a gente pede para os alunos encontrarem falhas, o que é que poderia ser feito, se tem viés. Então, a gente precisa estar antenado, ter a criticidade sempre, e sempre ter informações de vários, de vários lados, fontes. Né? Isso, de várias porque fontes, essa questão da fake ciência, ela tá existindo e justamente por essa má intenção que as pessoas têm, porque as pessoas sabem do potencial da ciência. E eles querem se aproveitar disso, e geralmente quando isso acontece, tem por trás uma política ou uma marca registrada, né? Então tem que cuidar muito mesmo com a informação que a gente acessa e pesquisar o quanto mais possível, né? Aquela informação e outras opiniões, né, daí cientistas, né, de pessoas que renomadas já, conhecidas, enfim, fontes mais consagradas, de certa forma. Professora, muito obrigada. Eu só vou colocar aqui o que o pessoal está falando lá no YouTube. As pessoas falam que foi uma excelente palestra. Parabéns, professora Priscila, apresentação enriquecedora e contagiante, Obrigada. agradecido. Parabéns, ótima apresentação. E seu irmão colocou aqui, ó, orgulho do mano velho. Good vibes. É, isso aí. Deve ser alguma palavra que vocês falam aí. Good vibes, sim. E foi muito bom, foi muito maravilhoso. Todos os exemplos que você trouxe aí me dava vontade de anotar e aplicar na sala de aula, né? Essa história do recreio, né? Que a gente sabe que no Instituto não é mais recreio, porque fica parecendo que recreio é só para criança. Nos intervalos, que maravilha, né? Vamos ver se a gente consegue organizar isso lá no Instituto. A gente fica empolgado. Tão bom quando a gente assiste uma apresentação que fica empolgado, fica querendo fazer logo. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver quem mais. Parabéns, obrigada por compartilhar suas experiências. Excelente apresentação, parabéns, obrigado. Quando direitos autorais... acho que tem uma última pergunta aqui. Quanto a direitos autorais, até onde podemos trabalhar em sala de aula? Então, isso é bem... Esse é um assunto bem delicado, né? Porque direitos autorais, na verdade, a gente tem que trabalhar muito isso em sala de aula, muito. Eu acho que é incansável, porque o que os alunos costumam fazer é achar que porque está no Google é público e eu posso usar aquela informação. Então, na verdade, muitas pessoas nem sabem que quando faz uma pesquisa no Google, tu pode selecionar ali as ferramentas e pegar, por exemplo, uma imagem que tenha o Creative Commons ali liberado para que tu use, né? Um direito, ou tem direito autoral que tu não pode usar. Então, uma coisa importante de falar em sala de aula é que estar no Google não significa que é público para tu usar, né? Tem ali um direito autoral ou não por trás, e o quanto está sendo comum até dentro de instituições de nível superior, o plágio, né? Então, eu acho que quanto mais se falar disso em sala de aula, desde lá dos pequenininhos, né? De que para usar, ensinar a pesquisar, como é que faz uma pesquisa, colocando ali a imagem, quais que têm direitos autorais, quais não têm, ou de repente a própria instituição oferecer um banco de imagens, né? Os links, né? Existem vários bancos de imagem livre, vários bancos de áudio livre, vários programas de livre uso, né? Por exemplo, edição de vídeos, eu uso muito o Kdenlive, né? E aí, quando eu faço edição de vídeo, eu vou lá no banco de áudio livre do
YouTube, que existe, de sons, de músicas, existe também vários bancos de áudio, imagem e vídeo, né, livre. Então, reforçar isso em qualquer prática escolar, sabe, em qualquer instituição também, porque a gente não está vendo isso só lá em quem está na sala de aula no fundamental, a gente está vendo isso lá no nível superior também, de não colocar a citação, de mostrar uma apresentação, uma imagem como eu apresentei há pouco e não colocar de onde foi retirada. Então, não precisa aparecer, né, numa apresentação de slides lá toda a lista de referências, porque ninguém vai ficar olhando, mas embaixo da imagem, coloca ali de onde ela saiu, né? Então, eu acho que quanto mais trabalhar isso em sala de aula, melhor. Perfeito, professora. Não sei se respondi realmente, para isso. As pessoas estão continuando aqui dando os parabéns e a gente vai finalizar. Muito obrigada. Com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos. Ainda bem que o professor Maico vai ser o elo de ligação do Instituto com a senhora. Muito obrigada, bom final de semana. A gente vai finalizar com o encerramento com o professor Dorgival. Então, o link está lá no site, pessoal, que está aqui online, presente. Muito obrigada, Priscila. Até a próxima. Eu que agradeço. O Instituto, agradeço em muito. em nome do professor Anderson, que é o diretor do Instituto, em nome dos organizadores desse evento, a gente agradece a sua presença, a sua contribuição enriquecedora. Obrigada. Fico honrada pelo convite também, né? E com certeza o que eu puder ajudar. E muito obrigada mesmo pelos parabéns e pela contribuição, pela comunicação que aconteceu durante todo o processo, pela tua mediação também. Fiquei bem contente de participar. Muito obrigada. Pessoal, o link do encerramento está aqui lá, tá no chat, tá? Aí no YouTube. Até mais, bom final de semana. Até mais.